Olá, querido professor, a paz, Deus abençoe. Estamos aqui mais um vídeo da nossa capacitação de professores da Escola Bíblica Dominical, nossa revista aqui, Estudos Bíblicos, Evangelho de Lucas, as alegrias da salvação, e nós vamos falar agora da lição de número 6. Lição de número 6 nós vamos falar a respeito de 3 atitudes que nós como cristãos devemos ter: fé, gratidão e prontidão. Então, aqui para iniciar, nós precisamos diferenciar o que é fé salvífica e o que é fé, a chamada fé doutrinária, né? Então, a fé salvífica está relacionada com a salvação em si, que nos vem pela graça. Nós colocamos a nossa fé em Cristo e somos salvos por isso. Enquanto que a fé, a chamada fé doutrinária, está relacionada com a atitude que nós temos todos os dias na nossa caminhada cristã. Essa é a fé que os discípulos, aqui no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, vão pedir para que lhes seja aumentada, né? Então, aumentar a fé, o que significa aumentar a fé? Por que os discípulos pediram isso? Então, veja que nesse texto aqui, Jesus está falando de algumas situações que poderiam acontecer ali na vida dele, né? A respeito dos escândalos, a respeito do perdão que é devido aos arrependidos. Então, dentro do contexto, vocês vão analisar aqui do capítulo 17 e vão ver. Então, em relação a essas situações, é que os discípulos pedem para que Jesus lhes aumentassem a fé. Bom, aqui a questão é a seguinte: a análise que os discípulos fizeram é o seguinte: olha, do jeito que Jesus está falando aí, nós não vamos conseguir. Então, Jesus nos aumenta a fé para que nós possamos agir segundo essas orientações, segundo aquilo que nós de fato precisamos fazer. Então, aqui algumas questões, né? Primeiro, o tamanho da fé não é o mais importante, mas o mais importante é que se tenha fé. Jesus falou que se nós tivéssemos fé mínima do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos pedir o que nós quisermos e nos será feito. Então, o tamanho não é importante, mas o sentido que está relacionado é o seguinte: ou nós temos fé ou nós não temos fé, né? O mais importante é a fé no sentido de fazer sem requerer algum tipo de honra por isso, que era chamada justiça farisaica, sem nenhum tipo de vantagem pessoal em relação àquilo que nós pedimos, em relação àquilo que nós queremos. Então é nesse sentido que os discípulos pedem: Jesus, aumenta a nossa fé para que nós possamos fazer exatamente dessa forma, para que nós possamos nos capacitar de fato a fazer aquilo que o Senhor está nos mandando. Olha, na página 29 do livrinho de vocês, vão ter 3 subtópicos aí, que é fé para perdoar irmãos ofensores, fé para superar os obstáculos e fé para servir com fidelidade. Então é para isso, dessa forma que nós precisamos exercer a nossa fé. E o contexto central aqui é o seguinte: nós não vamos conseguir fazer isso sem a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas. Então é o exercício da fé diária, né? O segundo tópico aqui, o segundo ponto, que fala a respeito da gratidão. E o texto-chave, ele vai estar aqui no capítulo 17 também, dos versículos 11 a 19. E nesse trecho aqui, o que nós vemos? Nós vemos 10 leprosos, que Jesus, então, aqui concede a graça, a cura. Aqui nós vemos a separação aqui entre cura e salvação, que eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, mas fato é que os 10 foram curados. A graça é concedida a todos os homens, a possibilidade de usufruir das bênçãos divinas é dada a todos indistintamente. Aqui eu coloco como exemplo a chuva. A chuva, o sol, a oferta de água é dada a justos e a ímpios da mesma forma, na mesma proporção, na mesma intensidade. Então, a graça de Deus ela é oferecida a todos. A possibilidade de usufruir dessas bênçãos é dada a todos. Mas a gratidão aqui nada mais é do que um reconhecimento de algo que nós recebemos sem merecer, ou seja,
relacionado com a bondade, aqui nesse caso, a bondade de Deus, né? Está relacionada com o reconhecimento, com a honra que nós damos a Deus, reconhecendo que Ele é a fonte de todas essas bênçãos, que Ele é a fonte de toda essa graça que nós recebemos. Na página número 30 aí da revista, vocês vão ver, né? Aqui ele divide em tópicos aqui, né? 10 pessoas semelhantes, uma pessoa diferente, 10 pessoas avaliadas, uma pessoa recompensada. E eu gostaria de colocar dessa forma aqui para vocês, né? 10 pessoas semelhantes. Aqui nós vemos a graça sendo extensiva a todas as pessoas, a todos os homens. Dentre os 10, nós tínhamos uma pessoa diferente, que o que ele fez de diferente, na verdade, né? Ele rendeu honra a Jesus por aquilo que Jesus havia feito. Tanto que Jesus fala, olha, mas não tinha ninguém senão esse estrangeiro que voltou para dar glória a Deus, para ser grato. Né? Então, essa pessoa foi diferente de todas as demais. E honrou, aqui deixa eu até voltar na anterior, né? Reconheceu a bondade, reconheceu a graça que foi dada por meio da pessoa do Senhor Jesus. Dentro desse cenário, 10 pessoas são avaliadas. Quando Jesus fala, olha, mas dentre todos aqueles que estavam aqui, somente esse voltou? Somente você voltou? Então as pessoas são avaliadas. E aí ocorre o quê? A chamada justiça retributiva. Olha só que interessante, lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai falar a respeito exatamente disso, que através da natureza é perfeitamente compreendida a graça de Deus oferecida, né? O Deus Criador é visto na sua natureza. Por isso, aqueles que não dão glórias a Deus por isso, se tornam indesculpáveis dessa justiça que recairá sobre essas pessoas, que não reconheceram a Deus, que não reconheceram a bondade e a graça divina sendo oferecida ali. Mas aqueles, então, que reconhecem essa graça, que reconhecem a bondade divina, então a justiça retributiva de Deus é no sentido da vida eterna e a condenação para aqueles que não reconhecem essa graça. Então, 10 pessoas avaliadas, a justiça retributiva de Deus, conforme a ação de cada uma dessas pessoas. 9 foram reprovadas e uma pessoa foi aprovada. A justiça retributiva aqui então se dá da seguinte forma, uma pessoa é recompensada. Talvez aí você possa dizer, olha, mas na verdade todas elas foram recompensadas de alguma forma, porque todas elas foram curadas, realmente, de fato. E aí é que nós colocamos aqui, voltamos aqui nesse contraste entre cura e salvação, o que é mais importante? O favor divino foi direcionado apenas a uma pessoa, que nós vemos aqui no verso de número 19. Olha só, levante-se e vá, a sua fé salvou você. A sua fé te salvou. Então a salvação é colocada aqui num patamar muito superior, né? Muito superior à cura que é colocada aqui. E a terceira atitude, que nós vemos aqui no item 3, página 31 do nosso livrinho, fala a respeito da necessidade de prontidão. Preparados para a volta do Senhor. Quando, como, onde, é o que nós vamos ver aqui nos versículos 20 em diante. No versículo 20 até o 37 nós vamos analisar essa situação. Veja, é dito aos fariseus, né, que o reino está entre vocês. Não é visível, né, não em aparência, não em visível aparência, mas está no meio de vocês. E é claro, aqui ele pode ser esse texto interpretado quando está dentro de nós por meio do Espírito Santo. Mas perceba, mais uma vez, aqui ele é indagado pelos fariseus. Jesus responde aos fariseus que o reino está entre vocês. Ou seja, a oferta da graça, a oferta da salvação foi dada. E aí ele vai dizer no verso 22, vocês vão desejar, verso 22, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E aí ele continua, né? Para que nós não sejamos, eles no caso aqui,
nós vamos transportar isso para as nossas vidas. Não sejamos enganados. Jesus será entregue à morte, haverá falsos ensinos, haverá apostasia, todos verão. Quando Jesus voltar realmente, nesse dia o joio será separado do trigo. E quem nós temos sido? Nós temos sido joio ou nós temos sido trigo no meio da seara divina? Então aqui quando Jesus vai falar sobre a sua volta, ele vai dizer o seguinte: nós devemos estar prontos e preparados para nos encontrar com o Senhor Jesus. Nesse sentido, prontidão indica uma fé genuína no Filho de Deus. Porque se nós temos uma fé genuína no Filho de Deus, o Espírito Santo testifica ao nosso espírito que nós somos de fato filhos de Deus. E dessa forma nós não estamos separados do amor de Deus. Muito pelo contrário, nada nos separará exatamente desse amor. Nós estaremos prontos. Então a prontidão que é dita aqui está relacionada com nós estarmos com, vamos colocar assim, né, com a lamparina cheia de azeite, ou seja, nós estarmos prontos, preparados, não sermos negligentes com a nossa vida espiritual, mas pelo contrário, sermos diligentes e ansiarmos pela vinda de Jesus. A prontidão reside no fato de uma espera ansiosa. Nós estamos ansiosos pelo nosso encontro com Jesus? Estamos ansiosos pela volta do nosso Senhor Jesus? Ou nós falamos, Jesus vai voltar, eu sei, mas não precisava voltar agora, não é verdade? Pode demorar um pouquinho, não tem problema, eu tenho bastante coisa para fazer. Olha só o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nós temos amado a vinda de Jesus, nós temos desejado a vinda de Jesus, desejado a nossa reunião com Ele. Qual é a nossa conduta em relação à nossa vida espiritual? Né? Finalizando aqui com a reflexão, isso para ser trabalhado ali com os alunos. O que significa dizer que a fé tem tamanho, então? Jesus disse, os discípulos disseram, aumente a nossa fé. O que significa isso? A fé necessariamente precisa ser grande? Ou fé é fé? Porque você tem ou não tem, você acredita ou não acredita. Qual é a recompensa da gratidão que nós vimos aqui relacionado com a cura dos 10 leprosos e a salvação de um que voltou para agradecer? E por fim, de que forma nós podemos estar preparados para a volta do Senhor Jesus? Então essas são as questões relacionadas aqui com essa lição que podem ser trabalhadas aí em sala de aula, tá certo? Então olha só, Deus abençoe, fiquem na paz e até daqui a pouco com a lição de número 7 nós voltamos aí no nosso próximo vídeo. Deus abençoe.